TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Já chegamos na quarta-feira, dia 4 de janeiro, lembrando. Isso aí. Olá, Nana. Tudo bem, Jorge? Olá para você que nos assiste. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, como está a situação no seu bairro hoje. Tem ônibus? Como estão as condições das ruas que levam você até a sua casa, que trazem você até o seu trabalho? Ajuda a gente a fazer esse jornal ao longo da semana, é sempre muito importante a sua participação. Mande para a gente um e-mail ou o WhatsApp. O nosso e-mail e o WhatsApp vai aparecer aí na tela para você. E-mail tvccorreiodamanhã.com.br e o WhatsApp DDD 24 998398384. Mande a sua mensagem para a gente. É isso, né? Aí, você é de onde? Pati de Alferes, Três Rios, Nova Teresópolis, Friburgo, né? Manda Paraíba a sua do mensagem. Sul. Isso, manda para cá a mensagem. Participa com a gente, mostra como é que está a sua região, gente. É sempre muito importante a participação de cada um de vocês. Hoje o dia em Petrópolis amanheceu parcialmente nublado, mas aquele dia carrancudo, gente, olha, muito vento agora de manhã e dá sinais de que a gente pode ter chuva a qualquer momento novamente. Isso deixa a gente preocupado, porque no final das contas a gente já está com o solo aqui em Petrópolis tão encharcado. Acredito que em outras cidades da região serrana também, e fica sempre muito complicado, né, gente? A gente, esse dia a dia, amanhecer todos os dias com essa preocupação, né? A gente sempre fica muito preocupado. Agora o sinal de alerta sempre aqui em Petrópolis. Não é? Vamos às notícias desta quarta-feira, dia 4 de janeiro. Rio de Janeiro fecha o ano com baixa cobertura vacinal em crianças. Polícia Militar apreende mais de 170 objetos perfuro-cortantes durante Réveillon. Casa pega fogo na rua Washington Luiz, em Petrópolis, e fecha a via. Rua Quissamã será interditada novamente nesta quarta-feira em Petrópolis. Polícia Militar apreende drogas em Paraíba do Sul. Em 2022, a passagem de ônibus em Petrópolis passou por 3 reajustes. E mais, você vê também as notícias do mundo do esporte, agora no Correio da Manhã da TV. Bom, vamos começar a nossa edição com os destaques do nosso jornal, o Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada no que é destaque na nossa primeira página. Castro recebe lista e tem 15 dias para escolher o Procurador-Geral da Justiça. E esse é o destaque principal da coluna Magna Vita, na página 3. E olha, ali na página 6, tecnologia ajuda a PM do Rio nas festas de fim de ano. Imagens das câmeras portáteis auxiliam corporação nas ações. A foto de destaque da nossa primeira página são as reverências ao Rei Pelé, que foi sepultado ontem em Santos. É o destaque da nossa página 7. Na página 5, Castro chama os 561 aprovados do concurso da Civil. Ainda na página 5, preço do querosene não deve afetar passagens aéreas. A gente vai dar uma olhada melhor nessa aí também, nessa matéria. Avanço da esquerda na América Latina é o destaque da página 7. Temos ali na página 6, petróleo e gás com 3,9 milhões de barris em novembro. E a nossa página, desculpa, Jorge, e a nossa página especial, a nossa página 8, fala sobre as montadoras de Resende e Porto Real que dão férias coletivas aos seus funcionários. Exatamente, é previsto aí um investimento, olha, de 250 milhões na fábrica que tem em Resende, essa fábrica da Nissan. Somente na Nissan, 250 milhões em investimento. Importante. E ainda tem claro, muito importante, é um investimento para o Estado, né? E, é claro, para a cidade de Resende também, ali. Sim. E Porto Real. E, gente, ainda tem os destaques do segundo caderno,
com muito cinema. Aliás, um destaque do cinema aqui que eu faço questão de dar, o diretor Park Chan-wook, que fez um filme até ano passado muito aclamado, já partiu, já fez outro, que é Decisão de Partir, inclusive com o mesmo artista, com o mesmo ator, e o filme já está sendo aclamado de novo pela crítica. Ele que vem se destacando no cenário internacional. E ainda tem teatro, música, para você conferir. Entra lá na nossa página jornalcorreiodamanhã.com.br ou vá até as bancas. O destaque da nossa página 2, lá nos editoriais. O primeiro editorial, Mercado, já se mostra receoso com Lula 3. E o segundo editorial, Pelé nos ensina até com a sua morte. Esses foram os destaques da nossa página 2 do Correio da Manhã. Vamos agora à página 3, na coluna Magna Vita. Tem várias notinhas hoje do Pinga Fogo e alguns destaques maiores, né? Fiscalizados pela geração do amanhã. É uma brincadeirinha ali com a assinatura de um documento feito pelo secretário ali, Coronel Bombeiro Leandro Monteiro, né? Que foi empossado como secretário, né? Ali dos bombeiros, né? Como líder lá da corporação, e ali a criancinha dando uma olhadinha ali na assinatura dele. Tenho a impressão de que era a filha dele que acompanhou. A neta dele. Isso, acompanhou a neta dele. Durante toda a solenidade, esteve presente também ali de frente com o governador Cláudio Castro, emocionadinha, ela toda. Exatamente. Toda. E ali embaixo ali tem ali o líder de Castro, né, no governo, fazendo outra brincadeira ali, também com o prefeito Eduardo Paes. A turma dos grisalhos, falando um pouco mais aqui sobre a posse também do secretariado. O artilheiro de Balieiro, outra informação sobre a posse do secretariado, entre outros destaques. Vamos ali dar só umas notinhas, uma notinha do Pinga Fogo, vamos lá? Vamos dar lá. Uma pincelada para o público ficar com água na boca. Vamos à primeira, tic-tac. Começou a correr o relógio para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça do Estado. No próprio dia 2 de janeiro, o governador Cláudio Castro recebeu a lista tríplice dos candidatos à PGR e RJ. Ele tem 15 dias para fazer a escolha e antes deverá chamar os 3 candidatos para uma entrevista e só depois deve anunciar o escolhido. É a famosa sabatina que é feita com cada um dos candidatos da tríplice lista. Exato. Vamos ali então agora à página de política, que tem bastante coisa, notícias importantes. Por exemplo, ministros abrem 13 vagas no Congresso. Próxima legislatura terá início no dia 1º de fevereiro. A posse de novos ministros do governo abrirá 13 vagas, 8 de deputados e 5 de senadores no Congresso na próxima legislatura. Como os titulares podem se licenciar dos mandatos para encerrarem a função de ministro, exercerem, né, a função de ministro de Estado. Eles tomarão posse como parlamentares no dia 1º de fevereiro e em seguida vão oficializar a licença de suas casas legislativas e assim abrir caminho para os suplentes assumirem temporariamente as vagas. Então aí são 13 vagas dentro do Congresso Nacional abertas com esses ministros tomando posse. Eles têm que se licenciar dos cargos de senadores ou, né, de deputados federais e dar vaga suplente para assumir os ministérios. E eu vou lá para a nossa página nacional, Jorge, porque tem um destaque aqui importante. Cada vez mais difícil voar. Queda no combustível de avião não deve baratear passagens, infelizmente. Após anos de alta nos preços das passagens aéreas, uma notícia acerca dos preços dos combustíveis chegou a dar esperança para o povo, mas pode não surtir o efeito esperado. Logo depois de a Petrobras anunciar um corte médio de 11,6% no preço do combustível de avião para as distribuidoras na segunda-feira, uma notícia que pode pressionar o mercado da aviação a baixar os valores das passagens. As companhias aéreas brasileiras rebateram o comunicado. Segundo a ABAR, a medida é insuficiente para cobrir a alta do produto nos últimos anos. Olha só. Olha, é difícil, né? Porque baixa-se o querosene de aviação, mas o preço da passagem só continua subindo, né?
E olha, gente, ali embaixo, mais duas notícias também importantes. E-commerce segue em alta nas farmácias. Aqui tem um estudo da DPSP, dono das drogarias São Paulo e Pacheco, que afirmou que alcançou em 2022 um crescimento de 56%. Só para ter uma ideia, ano passado foi vendido mais de 1 bilhão em produtos médicos e itens de saúde nos canais próprios, segundo a empresa. É muito dinheiro dentro do e-commerce e dentro dos canais particulares dessas duas empresas. Para quem não sabe, Jorge, todos esses valores que você falou são referentes a compras online, Isso, não são presenciais, não. Online, exatamente. E ali do outro lado, escolas e postos de saúde prioritários. A secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, afirma que o novo PAC reunirá obras inacabadas e prioridades apresentadas pelos governadores. Ela afirmou não haver ainda uma estimativa do quanto poderá ser gasto com a ação, mas sustenta que a emenda aprovada no final do ano passado dá as condições necessárias para haver recursos com essa finalidade. Então, vão ser escolas e postos de saúde que serão priorizados com esse dinheiro. Ali, no caso, na Secretaria Executiva da Casa Civil, vai ter dinheiro destinado para essas áreas. Exatamente. E a gente corre lá para a nossa página 5 do Estado do Rio de Janeiro. Vou passar só rapidamente aqui as noticiazinhas. Projeto social, concursos gratuitos. Capacitação Lene da África completou o primeiro ano de atividades aqui em Petrópolis. Olha que bacana, Petrópolis estampada na página de Estado do nosso Correio da Manhã. E ao lado, Castro anuncia ampliação de concurso. O governador anunciou ontem que todos os 561 aprovados no concurso da Polícia Civil de 2022 vão ser chamados. Notícia importante para a segurança do Estado. Aí tem uma outra ali, olha, fiscalização de transportes de produtos químicos. O INEA, né, vai colocar isso aí como prioridade nesse ano e, é claro, ao longo de todo ele, essa fiscalização. Operações têm como objetivo prevenir acidentes. Lembrando que aqui na Serra de Petrópolis teve um tombamento há um tempo atrás de um caminhão carregado de gás liquefeito, que gerou outro acidente. Eu acho que deveria ter uma fiscalização por parte também da Polícia Rodoviária Federal com essas cargas e com esses caminhões, porque o outro caminhão a gente ainda não sabe até hoje se o caminhão perdeu freio, o que aconteceu, mas o caminhão que vinha atrás, vendo a pista toda parada que passava pela esquerda, passou lotado por todos os outros e provocou um outro acidente, gerando um problema enorme na BR-040. Naquela ocasião foi divulgado que o caminhão havia perdido o freio, né? Exato. Então, exatamente. Então, tem que ter uma fiscalização maior. Verdade. Bom, vamos ali à página do Rio de Janeiro. Câmeras ajudam PM no Réveillon, olha só. 1.000 agentes utilizam equipamento em Copacabana e no centro. Mas a gente aqui vai trazer um balanço sobre a Polícia Militar e sobre apreensões que tiveram também. Então tem aqui, ó, dentro da matéria, novidades também para 2023 que a Polícia Militar, né, vai trazer aí para o seu efetivo. Como, por exemplo, capacetes balísticos. 1.342 capacetes balísticos para a Polícia Militar. No Rio de Janeiro é até importante esse uso desse equipamento, porque a Polícia Militar é alvo aí da bandidagem, vamos colocar assim, em longa escala, né, em larga escala. E a gente pula lá para a nossa página de economia, porque a produção petrolífera está em alta. Segundo a ANP, o país produziu 3,9 milhões de barris somente no mês de novembro. A produção atingiu 3.978 mil barris de óleo equivalente por dia, sendo 3 milhões e 95 mil barris diários de petróleo, 140 milhões 380 mil de metros cúbicos de gás natural foram as produções desse mês de novembro. Olha que bacana, os dados fazem parte do boletim mensal da produção de petróleo e gás natural divulgado pela ANP. E olha, ali embaixo, a Azul é a aérea mais pontual do mundo, segundo um estudo aí que vê todas as aéreas, né? A companhia tem 88,93% de chegadas no horário previsto. Olha só que bacana. Exatamente. Esse ranking tem a japonesa ANA,
a Nippon Airways e Japan Airlines em segundo e terceiro lugar. Pontuais também os japoneses, viu? Tá vendo? Esportes aqui, gente, traz várias notícias, mas é claro que o destaque é o funeral e o enterro do rei Pelé, mas a gente vai falar lá no Giro do Esporte mais sobre esporte, mas você vê os destaques da nossa página 7 também, acessando o nosso site ou indo até as bancas de jornal, comprar o nosso jornal, o Correio da Manhã, ou aqui em Petrópolis, né? Você pode ir atrás do Correio Petropolitano, que já está nas bancas, já está lá em e traz todas todos as esses destaques. Exatamente. Olha, ainda temos os destaques também do Internacional, temos os destaques do Segundo Caderno e, é claro, na nossa página especial, algo muito importante, montadoras de carro dão férias coletivas de até 30 dias. A gente falou lá em cima na chamada, né? Fábricas de Resende, Porto Real apostam em investimentos para 2023. Essas férias coletivas fazem parte também desses investimentos. Dá férias para todo mundo, renova a fábrica, coloca coisa nova e todo mundo volta a trabalhar. Então, a matéria com ânimo aqui... total. Pois é, lá no Sul Fluminense, então, na região Sul Fluminense, está tendo esse investimento aí nas nossas montadoras de carro aqui no estado. Você confere tudo dentro do nosso jornal. Acesse a nossa página, correiodamanhã.com.br, ou vá até as bancas de jornal. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê as datas do calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para este ano de 2023. E você vai ver também que Secretaria de Trabalho e Renda divulga cerca de 1.500 oportunidades de emprego em várias regiões do estado do Rio. O Correio da Manhã volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O Ministério da Cidadania divulgou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para 2023. Na última sexta-feira, as transferências foram feitas conforme o último dígito do número de identificação social dos beneficiados e terão início, na verdade, não foi na última sexta-feira, os pagamentos começam no dia 18 de janeiro. Para saber o dia em que o benefício vai estar disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do número de identificação social, impresso no cartão de cada titular. As datas definidas também são válidas para o pagamento do auxílio gás no próximo ano, ressaltando que o programa disponibiliza parcelas bimestralmente. Para cada dígito final do NIS, há uma data mensal correspondente. Os pagamentos são disponibilizados na sequência de 1 a 0 durante os últimos 10 dias úteis de cada mês. A exceção é durante o mês de dezembro, quando todos os pagamentos ocorrem até o dia 22. As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Os beneficiários podem conferir o extrato de pagamento
na mensagem Auxílio Brasil, com o valor do benefício. Em caso de dúvida, há 3 canais de atendimento. O número 121 do Ministério da Cidadania reúne informações e a central para denúncias. O número 111 é o canal de atendimento ao cidadão da Caixa Econômica Federal e congrega informações sobre o cartão e o saque do benefício. Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil da Caixa Econômica Federal. Gabriel Facciola, de volta ao estúdio. E olha só, gente, alerta agora. O Rio de Janeiro fechou o ano de 2022 com baixa cobertura vacinal. As crianças menores de 5 anos são as mais vulneráveis a contrair doenças como sarampo, cachumba e rubéola. Um levantamento feito pelo Observatório de Saúde na Infância aponta que o estado do Rio de Janeiro não chegou à meta estipulada pelo Ministério da Saúde para nenhuma das vacinas do calendário básico infantil. Com isso, finalizou 2022 abaixo da média nacional em todos os imunizantes. As crianças menores de 5 anos são as mais vulneráveis a contrair doenças como sarampo, cachumba, rubéola, tétano e outras doenças que podem levar à morte e gerar sequelas graves devido à baixa cobertura vacinal registrada em 2022. A questão do retorno às altas coberturas vacinais vai perpassar por vários âmbitos aí que não só apenas o Ministério da Saúde, né? A gente vai ter que ter uma interlocução com o Ministério da Educação, em relação aos programas sociais. Isso tudo vai ter que estar interconectado para a gente voltar. E fora que, finalizando, a própria questão do Bolsa Família, né? Ele, como Auxílio Brasil, nesses últimos anos, a gente sabe que a gente teve uma descontinuidade aí no acompanhamento da condicionalidade da vacinação. Os dados foram coletados em novembro. Para o cálculo da cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano, o Observa Infância considera o número de doses aplicadas naquele ano e o número de nascidos vivos no ano corrente. Para crianças que já completaram 1 ano, a estimativa é baseada no número de nascidos vivos do ano anterior, menos o número de óbitos de menores de 1 ano registrados também no ano anterior, segundo o Sistema Nacional de Nascidos Vivos. Os dados ainda podem sofrer alterações devido ao tempo necessário para o preenchimento. Para alguns imunizantes, Petrópolis não bateu a meta. Porém, de todos os imunizantes, a cobertura, né, de todos os indicadores de Petrópolis são melhores do que do governo do estado, né? E, por exemplo, para a BCG, a Petrópolis conseguiu bater a meta. Segundo o Observa Infância, a meta é vacinar cerca de 90% das crianças menores de 1 ano com a BCG. Para a febre amarela, essa meta é de 100%. Para as demais vacinas, a meta é de 95%, estipulada pelo Ministério da Saúde. No estado do Rio de Janeiro, até o fim de novembro, apenas 75% dos bebês que deveriam ser imunizados com a BCG, que protege contra formas graves de tuberculose, receberam o imunizante. O cenário fluminense contrasta com a média nacional, que chegou a 92%, colocando a BCG como a única vacina do calendário básico infantil a cumprir a meta. Para as mamães, a imunização é muito importante para salvar as vidas dos filhos. Precisa muito, né, para a imunização da criança, para não pegar o vírus. As vacinas que protegem contra a poliomielite, difteria, tétano e coqueluche, hepatite B e pneumonia e meningite bacterianas não chegaram à metade da população-alvo no Rio de Janeiro. Em território fluminense, a situação é ainda mais preocupante em relação ao sarampo. Apenas 28% dos bebês que deveriam ser vacinados receberam a segunda dose do imunizante na idade recomendada. As coberturas vacinais do estado também são extremamente baixas para a febre amarela, com 41%, catapora, 34% e hepatite A, 31%. Já os números de Petrópolis são melhores. Olha só, né? Tem que vacinar, gente, por favor. Agora, tem uma notícia aí também. A gente sempre fala isso, né, Jorge? Pedir claro. pelo amor de Deus, gente, levar as crianças para vacinar. Será que o Brasil vai precisar voltar a vergonhosamente estampar as manchetes de jornais internacionais falando que a gente está de volta com doenças que foram erradicadas há tanto tempo?
Poxa vida. Vamos aqui, então, a um boletim da Conser que chegou nesse instante para a gente. A BR-040 está com retenção em Duque de Caxias, no sentido Rio de Janeiro, lá nos quilômetros 121 e 125, como sempre, na saída para a Avenida Brasil, devido ao alto fluxo de veículos. E na descida da Serra de Petrópolis, atenção redobrada, porque a pista está em meia pista, nos quilômetros 84 e 85, para manutenção do túnel do Papagaio e do viaduto Aroupolin. Estão aí as dicas da nossa Conser, que todos os dias nos municia com o boletim, ainda bem, né? Então vamos pedir atenção a você, motorista, que está indo para o Rio de Janeiro nesse momento, na descida da Serra, por causa do quilômetro 84 e 85, e atenção também e paciência lá na Baixada, por causa do alto fluxo de veículos. Vamos voltar? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro divulgou um balanço da Operação Réveillon, que apreendeu mais de 170 objetos pérfuro-cortantes entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Durante a virada de ano, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro mobilizou mais de 22.400 agentes para realizar a segurança durante as festividades. Entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, a corporação montou bloqueios com detectores de metais e apreendeu cerca de 170 objetos cortantes e perfurantes, como tesouras, facas e estiletes. No fim da operação, 63 pessoas foram encaminhadas à delegacia. O batalhão da Polícia Rodoviária também foi intensificado nas rodovias estaduais e federais. Durante o Réveillon foram 550 agentes. Vale ressaltar que os acidentes de trânsito registraram queda de 15% quando comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com a polícia, 3 pessoas foram vítimas fatais em acidentes e 5 carros foram apreendidos. Para ampliar a cobertura, 1.000 agentes da Polícia Militar atuaram durante o Réveillon com câmeras corporais. O equipamento envia em tempo real as imagens registradas para o Centro de Comando Integrado de Comando e Controle, o que possibilita direcionamento imediato de agentes para alguma ação. O aplicativo 190RJ para acionamento de ocorrência e Rede Mulher também foram disponibilizados durante o Réveillon, assim como helicópteros e drones do grupamento aeromóvel. E olha só, gente, a Polícia Rodoviária Federal encerrou na segunda-feira a Operação Ano Novo 2023. Durante o período foi registrado um aumento de 70% no número de testes alcoolêmicos realizados. Já o número de acidentes caiu 11% e de feridos 37%. Segundo dados da Operação Ano Novo 2023, houve redução no número de mortes em acidentes. O número reduziu de 4 para 2 casos. A tendência foi seguida pelo número de feridos, que teve queda de 37% e reduziu de 41 para 26 casos. A quantidade geral de acidentes também diminuiu de 36 para 32, uma redução de 11%, e de acidentes graves de 8 para 7, uma queda de 13%. O senhor pegou a estrada nesse final de ano? Não viajei. Preferiu ficar em casa? É, né? Ficar por aqui mesmo, né? Já presenciou algum acidente? Já. Consegue resumir rapidinho? Uma vez eu estava indo para Juiz de Fora, um carro capotou na minha frente, eu tive que ajudar e tudo, a pessoa ficou agarrada na ferragem. Eu estava até com uma cunhada minha, que na época ela trabalhava como enfermeira, né? Então a gente que fizemos o primeiro socorro lá, entendeu? Nos 3 dias de ação, cerca de 5.500 veículos foram fiscalizados e 1.000 testes do bafômetro foram realizados. O número representa um aumento de 70% no combate à embriaguez ao volante. A PRF também realizou 1.400 autuações. Teve um domingo que, chovendo, eu presenciei 12 acidentes numa descida de serra. As atividades foram iniciadas na última sexta-feira, nos pontos e horários estratégicos que, segundo as estatísticas dos anos anteriores, apresentam maior incidência de acidentes e criminalidade, principalmente em trechos das BRs 101 Norte Niterói Manilha, 101 Sul Rio Santos, 116 Presidente Dutra e 040 Washington Luiz. Você pegou a estrada nesse final do ano? Não. Fiquei em Petrópolis, quietinho, né? Melhor evitar acidente. O quê? Fica quieto, é melhor, né?
que você faz normalmente para dirigir em segurança, para evitar acidente? Andar com cautela, precaução, sinalização, olhar, prestar atenção no trânsito. Prestar atenção. E ainda, e como, né? Carro, gente, é uma arma. Carros, ônibus, caminhões são armas. Eles matam de verdade, acredite. E ainda falando de estradas e rodovias, o DETRO-RJ registrou 3.075 autuações aplicadas em 2022. O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro encerrou o ano com 3.075 multas aplicadas. As infrações foram registradas nas fiscalizações em ônibus e vans intermunicipais, além, é claro, do combate aos veículos flagrados realizando transporte remunerado sem autorização do poder concedente. Os ônibus intermunicipais lideram o ranking com 1.655 autuações aplicadas. E olha, além dos coletivos, os fiscais autuaram 570 vans intermunicipais e ainda flagraram 850 veículos realizando transporte ilegal. O objetivo das operações é melhorar a qualidade e garantir a segurança aos passageiros nas viagens intermunicipais. As cidades que mais registraram notificações foram Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Niterói. Entre os principais motivos das autuações nos coletivos estão falta de documentação de porte obrigatório, mau estado de conservação, horários irregulares, paralisações de linha, além de problemas referentes à acessibilidade. Já entre as vans intermunicipais, as notificações foram excesso de passageiros, embarque fora do ponto, desvio de itinerário e documentação irregular. Somente no mês de dezembro de 2022 foram aplicadas 193 multas entre ônibus e vans, além de veículos que realizavam transporte irregular. Os ônibus intermunicipais foram multados 80 vezes, 76 veículos irregulares foram apreendidos realizando transporte irregular, enquanto 37 vans intermunicipais foram autuadas. E além das ações de inteligência, as denúncias dos usuários recebidas por meio da ouvidoria do DETRO foram fundamentais para nortear essas operações. Os cidadãos podem entrar em contato pelos seguintes canais: pelo telefone com DDD 21 38834141, pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br ou ainda pelo WhatsApp Fale Detro RJ DDD 21 e o número é 985968545. Agora, Jorge, vou lhe dizer, o Detro deveria vir dar uma passadinha aqui por Petrópolis, né? Seria bom. Afinal de contas, nós temos em Petrópolis a primeira estrada do Brasil, a nossa estrada União Indústria, por onde passam tantos ônibus, vans, caminhões, carros. Eles podiam vir dar uma voltinha por aqui pela serra. É verdade. Continuamos? Continuamos. E olha, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda iniciou a primeira semana do ano com a oferta de 1.427 vagas de emprego para a população fluminense. A maioria das oportunidades está concentrada nos setores de alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. O aplicativo Mais Trabalho RJ está com 944 oportunidades na cidade do Rio de Janeiro. Já o Cine tem 483 vagas espalhadas pelo estado. Na região metropolitana são 444 oportunidades, sendo 218 especialmente para pessoas com deficiência. Para este público, destacam-se 50 oportunidades para ajudante de cozinha na região de Benfica, com salários de R$ 1.200. Já na região serrana, são 2 vagas na cidade de Teresópolis, uma para empregado doméstico e outra para vendedor, ambas no bairro de Várzea, com salários de cerca de R$ 1.200. Todas as informações das vagas estão disponíveis no site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E agora está na hora do nosso Giro do Esporte. Há alguns anos, em 2016, o corredor sueco Erik Ahlström
cansado de tropeçar no lixo de parques, praças e calçadas, resolveu criar esse esporte um tanto estranho. É uma contração da palavra sueca plocka up, que significa recolher, e da palavra inglesa jogging, que quer dizer corrida em baixa velocidade. Vamos ver. O conceito consiste em aproveitar uma corrida semanal para recolher o lixo que se encontra pelo caminho. A fórmula rapidamente obteve sucesso na Suécia e no restante do mundo graças às redes sociais. Da cidade de Ari, conhecida estância de esqui alpino na Suécia, o plogging espalhou-se para Estocolmo e rapidamente pelo mundo, incluindo a América Latina, onde em 2019 chegou a bater um recorde na cidade do México, quando foram registradas a participação de cerca de 4.000 pessoas numa atividade. Nas redes sociais, os vídeos de plogging têm atualmente mais de 11 milhões de visualizações. E não são raros os agendamentos entre grupos. Nas provas de que participa, o corredor sueco motiva as pessoas citando fatos como as 3 milhões de bitucas de cigarro que são jogadas fora todos os dias na Suécia e a quantidade de plástico nos oceanos. Pode parecer que não, mas o fato de executar um exercício intervalado como este, com paradas inesperadas, queima mais calorias do que uma corrida tradicional, justamente porque a pessoa precisa parar, se curvar, agachar e, de acordo com aplicativos de condicionamento físico que permitem aos usuários inserir e registrar as calorias queimadas durante o plogging, meia hora desta atividade queima 288 calorias, em média, em comparação com 235 de uma corrida normal. Não por acaso, a ideia de correr pelo planeta surgiu na Suécia. Os suecos são conhecidos por seu amor pela natureza e por sua consciência ambiental. Um detalhe importante para os que desejarem praticar o plogging é estar munido de um par de luvas de borracha e sacos transparentes para a coleta dos resíduos. Que bacana, hein? Legal, né? Pois é, muito legal. Vamos dar continuidade aqui ao Giro do Esporte. Vamos aos resultados da Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Primeira fase, primeira rodada. Botafogo 4-0 no Pinheirense. Sport 2-0 no Volta Redonda. Atlético Paranaense 4-1 no Picos. O Cuiabá perdeu de 1-0 para o Parauapebas. Isso. O Comercial SP 1-1 com o Inter de Limeira. O Coritiba 2-0 no São José do Rio Grande do Sul. O Fluminense ganhou de 1-0 do Porto Vitória. Palmeiras 2-0 no Juazeirense. E o Corinthians 4-0 no Zumbi. E olha, o Pelé foi sepultado após cortejo passar pelas ruas de Santos, SP. A cerimônia no Memorial Necropole Ecumênica foi reservada a familiares e amigos. Mais de 230 mil pessoas prestaram a última homenagem ao rei do futebol na Vila Belmiro. E a Avenida Radial Oeste, que circunda o Maracanã, vai passar a se chamar Avenida Pelé. Oficialmente, a via se chama Avenida Presidente Castelo Branco, mas é popularmente chamada de Radial Oeste. O decreto com a mudança será publicado ainda hoje no Diário Oficial, informou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O meio-campista Gerson retorna ao Flamengo. Coringa voltou, hein? Olha só. Com contrato até 2027, o jogador de 25 anos é o primeiro reforço do rubro-negro para a temporada de 2023. Gerson volta ao clube após 1 ano e meio no Olympique de Marseille. Pegou uma experiência na Europa e voltou. Cristiano Ronaldo foi apresentado pelo Al Nassr da Arábia Saudita. O atacante português de 37 anos de idade estava sem contrato e livre para negociar com outros clubes após sua amarga saída do Manchester United na Inglaterra em novembro. Então, está aí no Al Nassr agora, lá da Arábia Saudita. A Liga Espanhola acionou a justiça após ataques racistas contra o Vinícius Júnior. O jogador do Real Madrid foi alvo de insultos e objetos lançados por torcedores no último sábado, 31. É uma pena que o futebol ainda presencia esses episódios. Após a partida, o brasileiro criticou a inação, né, da Liga. A falta de ação, né, da Liga Espanhola. Para coibir o racismo. Para finalizar nosso giro, o piloto e astro do YouTube, Ken Block, morreu em acidente de show mobile. De acordo com a polícia, Block, de 55 anos, estava andando em uma encosta íngreme, né, em Utah, nos Estados Unidos, quando o showmobile
veículo para a neve, similar a uma moto, virou e caiu em cima dele. Na verdade, Jorge, o nomezinho ali do equipamento é Snowmobile. Snowmobile, perdão. Isso, é uma moto que é própria para se andar na neve. Ela não tem roda e ela tem umas paletas que permitem que o equipamento ande na neve. Mais um acidente na neve. Pois é. Né? Me lembrou agora o Michael Schumacher. E o Schumacher foi só esquiando, né? Olha só. Foi só esquiando. Isso mesmo. E você vai ver depois do intervalo que moradores lá do Vale do Carangola amanheceram sem médicos no posto de saúde da família. E você vai ver também que Polícia Militar apreende drogas em Paraíba do Sul. Voltamos já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, na tarde de ontem, uma casa pegou fogo na rua Washington Luiz, em Petrópolis. Por conta do incidente, a via foi bloqueada em ambos os sentidos por 30 minutos. O fogo começou por volta das 2 horas da tarde e atingiu toda a parte interna da casa. A fumaça ultrapassava os 5 metros de altura. O incêndio foi registrado na rua Washington Luiz, no centro de Petrópolis, na tarde desta terça-feira. Por segurança, o Corpo de Bombeiros interditou a via em ambos os sentidos, o que gerou um grande congestionamento. De acordo com a ex-moradora da residência, a casa foi desocupada depois das tragédias de fevereiro, mas invadida recentemente. Por ter mais de 130 anos e sua grande parte ser de madeira, as chamas se alastraram rapidamente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe de respaldo vai continuar no local para evitar possíveis novos focos. Foi uma coisa muito assustadora saber que a gente tem uma casa, um imóvel com alguma coisa que sobrou da história da gente, que é alguma coisa que eu encontrei. E eu vim aqui, achei a corrente na porta da cozinha, com cadeado. Não tinha sinal de arrombamento, sabe? Então, eu forcei assim, aí tinha 2 cachorros lá. Aí conversei com alguém que é do vizinho aqui do menino, e disse, ó, tem cachorro lá, tem gente lá. De acordo com Neia, a casa era dos pais e ficou de presente. Para ela, parte da história da família era destruída a cada cômodo que era consumido pelas chamas. Eu perguntei ao bombeiro o que causou o incêndio. Foi explosão, alguma coisa? Não sabemos. Sabemos que pegou fogo, como é uma casa antiga, com assoalho, os barrotes, as portas todas por dentro, madeira maciça. Não se sabe o que causou o incêndio. Dói. Perda da história. Perda total de uma história. Porque eu já perdi muito quando houve a enchente. Que eu saí daqui, eu consegui me salvar, eu estava com a água aqui, consegui subir num muro e me salvei. Meu cachorro, pela graça de Deus, não sei como se salvou também. E é muito triste você ver a sua vida se esvaindo numa lama e agora, para completar esse incêndio, é uma perda irreparável. A CPTrans liberou a via às 2h45 da tarde. Para a proprietária, resta apenas demolir o que restou. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Então agora só resta demolir. Na 2. Que região complicada ali. Olha, agora, Jorge, hein? eu fico sempre tão comovida quando eu vejo alguém dando esse tipo de depoimento, porque é a casa das pessoas. É como ela falou, é uma história.
Eu sempre fico muito comovida com relação a essas questões. Vamos continuar? Ontem, os moradores do Vale do Carangola amanheceram sem médicos no posto de saúde da família, lá no bairro, no Vale do Carangola. De acordo com a equipe da própria unidade, foi o primeiro dia sem um profissional especializado na unidade. Nesta terça-feira, os moradores do Vale do Carangola que procuraram o posto de saúde da família da região não foram atendidos por médicos. A informação da falta do profissional foi dada pela equipe do próprio posto de saúde, que informou que a médica que trabalhava na unidade desde abril pediu o afastamento. Os moradores elogiaram o trabalho da equipe da unidade, mas se preocupam com a ausência de um médico. A gente não pode fazer nada. E as meninas estão aqui para ajudar a gente. O máximo que elas podem fazer, elas fazem. Então a gente agradece o trabalho delas e o posto que nós temos aqui. E o trabalho Só que a gente não pode fazer nada. Outra preocupação dos moradores é com o fato de que não há pediatras na unidade. Na região vivem mais de 2.000 famílias que dependem do atendimento no PSF, entre elas, crianças. Todas as crianças que estão pela nossa comunidade, é criança de 3, 4, 5, 6. É tudo criança que precisa de socorro. Então, se a gente não pedir ajuda a vocês, nós vamos pedir a quem? O outro posto de saúde mais próximo para os moradores é a Unidade Básica de Saúde do Retiro, que fica a mais de 8 quilômetros de distância. Mas aquela unidade está interditada desde a chuva do dia 15 de fevereiro, após um deslizamento comprometer a estrutura. No posto do Retiro, os moradores estão há quase um ano sem atendimento. Parte da estrutura foi comprometida por um deslizamento de terra no dia 15 de fevereiro e sinais de intervenções só apareceram no final do ano passado, quando a prefeitura colocou tapumes na parte de fora da unidade. Tem que ir no hospital. Eu vim aqui no posto aqui, que as meninas chamam o corpo de bombeiro, ela dá o auxílio mais rápido que elas podem. Em janeiro de 2022, a nossa equipe já havia denunciado a falta de médicos no Vale do Carangola. Na época, a denúncia dizia que o posto de saúde já estava há 2 anos sem médicos. E, na ocasião, a prefeitura afirmou que a profissional que atuava na unidade pediu o desligamento, mas que o município já estava procurando outros profissionais. Uma nova médica começou a trabalhar na unidade no mês de abril de 2022 e ficou até esta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023. O que a gente precisa aqui é de mais apoio no posto médico. Não é as meninas que é culpada. A gente temos de procurar o benefício para a comunidade. O posto de saúde do Vale do Carangola era atendido por uma médica do programa Médicos pelo Brasil. No mês de dezembro, isso é uma nota da prefeitura, tá, gente? A profissional solicitou a transferência para outro município, sendo o pedido deferido pelo Ministério da Saúde à revelia e sem aviso prévio para o município de Petrópolis. A Secretaria Municipal de Saúde está buscando novos profissionais para atender a essa demanda. O processo de contratação já está em andamento e na fase de entrevistas. Além disso, a expectativa é de que o governo federal faça a reposição da profissional transferida. E olha, quanto à obra de recuperação da UBS do Retiro, que sofreu danos com as chuvas dos dias 15 de fevereiro e 20 de março, o processo de licitação já foi concluído. A ordem de início assinada a previsão é de que a empresa vencedora inicie a obra nos próximos dias. Para o início do trabalho, era necessário a realização de obras de contenção com muro de gabião nas margens do rio, atrás da unidade. O serviço, inclusive, já foi finalizado. Além da reforma, a unidade será ampliada e ganhará um consultório odontológico. A gente vai ficar de olho e fiscalizar essa obra aí, todo esse imbróglio em cima da unidade de saúde lá. Sem dúvida. Exatamente. Olha, continuando aqui, em 2022, a passagem de ônibus aqui em Petrópolis passou por reajuste 3 vezes. Olha só. Ao todo, o aumento foi de 17,85% no valor da tarifa. Quem usa o transporte público afirma que, além da passagem cara, o serviço é ruim.
Petrópolis registrou um aumento de 17,85% no valor da tarifa de ônibus em 2022. Até o dia 13 de fevereiro de 2022, a passagem custava R$ 4,20, mas o valor passou por alteração mais 2 vezes no município. Até o dia 22 de maio, a passagem custava R$ 4,40. Em seguida, foi para R$ 4,95. E este é o valor que segue até os dias atuais. Um absurdo. A gente que anda pouquíssima coisa tem que pagar esse absurdo de passagem. Os ônibus tudo caindo nos pedaços, quebra direto, que eu moro na Lopes Trovão, quebra direto. Tá horrível. Caro demais, né? Muito caro, né? Aí eu acho um pouco caro, né? Caro? Eu acho. No Rio, que anda muito mais, é mais barato. Teria que ter mais, assim, mais cuidado com isso, porque, né, é tanta gente que viaja de ônibus para lá e para cá, né? As condições são péssimas. Anda muito pouco para esse preço todo. Entre as justificativas para o aumento do valor da tarifa, o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes explicou que está ligado diretamente com o aumento do valor do combustível, o diesel, e também com o reajuste salarial dos funcionários, que muitas vezes cumprem o papel de dupla função. A costureira Janaína Hang, que precisa do transporte público frequentemente, garante que desde que mudou para Petrópolis, acredita que o valor da passagem não compensa por conta dos serviços que são oferecidos. Eu morei em Brasília, eu pagava R$ 4,50 a passagem, andava 1h30 de ônibus. Quase 2 horas. Tinha vezes que era 2 horas, dependendo do lugar, né, da cidade que ia. Agora, aqui... Tu não anda nem... Eu ando 5 minutos até a minha casa. A Petroita, então, Deus me livre, é uma sujeira. Eu trabalho no Lagoinha, toda semana, 3 vezes na semana não tem ônibus. Tudo fora do horário. Os motoristas estão trabalhando em péssimas condições. Horrível, horrível. A gente quer dizer, a gente está pagando um valor e não está tendo um serviço adequado. Em abril de 2022, o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Petrópolis sugeriu que a tarifa deveria aumentar para R$ 7,58. O valor seria necessário para cobrir os custos do sistema de transporte da cidade. O pessoal não tem dinheiro para comer. Você acha que o pessoal vai ter dinheiro para pagar R$ 7,58 de passagem? Não tem emprego, não tem saneamento, não tem nada e eles querem cobrar R$ 7,58. Eles aumentaram a passagem há pouco tempo, mas a qualidade do transporte continua a mesma. Não mudou em nada. Eles só aumentam a passagem. Se eles aumentassem e tivessem um transporte de qualidade, valeria o custo-benefício, mas não. Só que eles teriam que melhorar os ônibus, né, essas coisas, porque você entra no ônibus, molha tudo por dentro. Os bancos soltando, já teve caso de eu quase me machucar segurando no ônibus, que o ferro fica solto. Então, assim, acho que para ter um aumento de passagem, tem que mostrar que está valendo a pena aquilo ali que a gente está investindo, que acaba sendo investimento nosso. Entendeu? É a minha opinião. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que vem cobrando das empresas que mantenham os veículos em condições de atender com segurança os usuários do transporte público. A Prefeitura informou ainda que a CPTrans firmou um termo de cooperação com o CETranspetro no fim do ano passado, onde as empresas se comprometem a renovar a frota de ônibus. E até o momento, entraram em operação 11 veículos. A previsão é que em 6 meses novos ônibus estejam em circulação. E para a gente que depende de ônibus, nos resta esperar, ter fé de que o serviço vai melhorar. Um dia vai melhorar. Vamos continuar? A Prefeitura de Petrópolis informou que, em função das obras emergenciais, o trânsito na rua Quissamã, na altura do número 1008, ficará novamente interditado. A interdição na rua Quissamã será das 9 horas às 11 horas da manhã nesta quarta-feira. A Prefeitura de Petrópolis recomendou que os motoristas usem rotas alternativas, como a Estrada da Saudade e a Avenida Barão do Rio Branco. O local passa por obras emergenciais devido à queda de um muro de 5 metros na madrugada do último domingo. Apesar do acidente, não houve feridos. Os moradores do imóvel afetado foram encaminhados para a casa de parentes.
tendo em vista que o imóvel foi interditado. E, gente, olha só, a SEDAI vai realizar uma limpeza a partir de amanhã, hoje, a partir de hoje, olha, 4 de janeiro, no decantador da estação de tratamento de águas Rio Preto, em Teresópolis. A manutenção é necessária devido às chuvas fortes que têm atingido o município e vai resultar na redução do abastecimento em diversos bairros em Teresópolis. A estação Rio Preto atende 80% do município de Teresópolis e, por isso, entre as 8 horas da manhã e as 5 horas da tarde desta quarta-feira, a unidade vai operar com 50% da capacidade, reduzindo o abastecimento em 38 bairros. De acordo com a SEDAI, o sistema vai ser monitorado integralmente após a conclusão da manutenção e a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado em até 48 horas. Também foi informado que imóveis com caixas d'água ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do fornecimento de água. Como nem todos têm reservatórios, a companhia recomenda aos consumidores que utilizem a água de forma equilibrada, adiando tarefas não essenciais. Os clientes da SEDAI podem pedir caminhão-pipa pelo telefone 0800 282 1195. Vamos para a previsão do tempo, gente. Vamos à previsão do tempo e saber como ficam as condições para as nossas cidades da área de cobertura. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo deve continuar chuvoso no estado do Rio de Janeiro. Em Nova Friburgo, a quarta-feira será de céu encoberto, com pancadas de chuva em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a previsão é de chuva durante todo o dia. As pancadas serão moderadas a forte. Devido à elevação na temperatura, o município registrará a mínima de 17 e máxima de 27 graus. Para Petrópolis, a previsão é parecida. Desde o período da manhã até a noite, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte, com trovoadas em regiões isoladas, com temperatura mínima de 18 e máxima de 32 graus. Para Paraíba do Sul, a previsão do INMET aponta sol entre muitas nuvens durante o dia. À noite, o céu estará nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. A quarta-feira, em Pátio do Alferes, será de chuva fraca pela manhã, que deve ganhar intensidade no período da tarde e continuar até a noite. As temperaturas variam entre mínimas de 19 e máxima de 30 graus. A previsão para Três Rios é de chuva moderada forte, com possibilidade de trovoadas a qualquer momento, com mínima de 21 e máxima de 29 graus. A previsão é de ventos fracos, mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. É isso, gente. Ficamos por aqui, mas amanhã, 7h30, estaremos de volta com muita informação para você. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.